Gente, agora nós vamos mais uma vez ter a palavra de Deus nesse dia de Pentecostes. Meu querido Padre Hércules, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso palco para trazer a palavra de Deus para nós. Amém. Está aí o microfone. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está fraco? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, assim como eu falei de manhã, é uma alegria muito grande estar aqui na TV Século XXI. Hoje, aniversário sacerdotal do Padre Eduardo. Também 39 anos, não é, da Associação do Senhor Jesus. 39 anos evangelizando, levando essa palavra viva em todos os corações. Amados irmãos e irmãs, agora na parte da tarde, eu gostaria de falar o que é caminhar no Espírito Santo. Bom, se nós falamos caminhar no Espírito Santo, é porque existe outro caminho. Então, o apóstolo Paulo vai exortar as comunidades que elas devem caminhar segundo a ação de Deus e caminhar segundo a moção do Espírito Santo. Para uma pessoa que conheceu Jesus, para uma pessoa que quer conhecer Jesus, para uma pessoa que quer aprofundar na pessoa de Jesus, para uma pessoa que quer conhecer o Espírito Santo ou renovar a ação do Espírito Santo nela, ou essa pessoa quer aprofundar-se no Espírito Santo, ela precisa ter uma vida de oração. Então, a primeira coisa que eu quero falar é isto: vida de oração. Santa Teresa vai dizer assim: quem reza se salva. Olha, quem reza se salva, logo, pela lógica, quem não reza corre o risco de não se salvar. Se quem reza se salva. Então vejam só que nós temos que descobrir ou redescobrir a graça da oração em nossa vida. A oração é um diálogo com Deus. A oração é um diálogo amoroso com Deus. É a minha alma falando com Deus, comunicando com Deus. Às vezes, nós caímos somente na oração repetida e falada, que tem toda a sua validade, claro. Eu me lembro que Santa Catarina de Sena, ela levitava quando rezava o breviário, que hoje é a liturgia das horas. Que, na verdade, às vezes tem dia que a liturgia diária, ela é maçante, é. Às vezes você reza, repete salmos, e você se esforça para estar rezando aquela oração. Tem dia que você está inspirado, tem dia que você não está inspirado. E, no entanto, ela fez da liturgia falada, repetida, uma graça tão grande para a vida dela que ela levitava. Então vejam só vocês, que existem várias formas de rezar. Eu posso rezar o terço, eu posso rezar uma ladainha, eu posso fazer várias orações. Mas a maior oração que nós temos é aquela que nós falamos com o coração diante de Deus. Nós abrimos o nosso coração, desnudamos de nós mesmos e se colocamos diante de Deus, falamos: Senhor, eu sou isso daqui. Senhor, eu preciso disso, eu te agradeço por isso. Enfim,
a oração traduz o quê? Numa intimidade com Deus. Então, quem reza se torna íntimo de Deus. Então vejam só que quem não tem uma vida de oração, descubra esta vida de oração. Quem deixou a vida de oração esfriar, redescubra o sentido da vida de oração. O cristão, eu nem vou dizer cristão, eu vou dizer a pessoa que não reza, que não descobriu essa fonte gloriosa que é a oração, ela é como um peixe fora d'água. É um peixe fora d'água. O que acontece com o peixe fora d'água? O que acontece, gente? O que acontece? Morre. O peixe morre. Por quê? Porque ele está fora da água. Então vejam só que a oração é a intimidade com Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo exortou a sua comunidade reavivar a chama que estava em seus corações, eu, como sacerdote, hoje à tarde, eu digo a você que ligou a século 21, que está ouvindo, seja quem for, até pode ser que você esteja teologia, filosofia, tem tantos leigos bem estudados, mas o que adianta tem tanto estudo, se eu perdi a essência, que é a intimidade com Deus. Isso é fácil acontecer. Sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas, eu não gosto de falar muito a palavra demônio, e quando eu conheci o Frei Elias Vela, inclusive eu que trouxe o Frei Elias para o Brasil, a primeira vez que ele veio para o Brasil, ele dizia assim, olha, a palavra mais correta de dizer demônio é inimigo. É o inimigo de Deus. Então o demônio existe. Existe a ação do mal. Quem diz que não existe demônio, porque não conhece a palavra de Deus e a doutrina da Igreja Católica. É um ser atuante na face da terra. E aí aparecem 1000 coisas na vida da pessoa, 1000 coisas. É o neto, é cuidar do neto, é comprar a ração do cachorrinho, é fazer isso, é conta para pagar. Eu levanto de manhã com 1000 coisas da minha cabeça, e 1000 coisas eu vou dormir, e 1000 coisas outro dia de manhã, e à tarde, à noite, e eu esqueço do essencial. Marta e Maria, um exemplo fantástico. Jesus vai na casa de Marta e Maria. Maria fica ali aos pés do Senhor. Maria fica aos pés do Senhor. E Marta correndo para cá, fazendo um leitinho de cabra para Jesus, amassando umas esfirras. Eu estou imaginando, né? Fazendo umas esfirras para Jesus e tal. E Maria lá. E Marta fica assim, oh Senhor, eu estou aqui cozinhando o leite da cabra, estou aqui fazendo as esfirras, e a minha irmã, ele não desprezou o trabalho de Marta, simplesmente ele disse, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O Espírito Santo vem, e quando nós somos batizados no Espírito, quando nós somos cheios do Espírito, o Espírito nos leva a ter uma intimidade com Deus. Então, nesta tarde, se você que está ouvindo a século 21, você que ligou agora a televisão, se você está afastado da vida de oração, volte agora. Venha correndo para os braços do Senhor, experimente novamente as eficácias da oração, experimente novamente, não tenha vergonha de dobrar os joelhos, e de dizer, Senhor, eu me afastei de Ti, Senhor, eu tinha tantos dons,
Eu fui usado com tantos dons do teu Espírito, e agora estou afastado, parece que eu estou seco por dentro. Amados, antes de eu preparar essa colocação, eu abro meu coração aqui para vocês como grande família de irmãos, não só os que estão aqui hoje, na século 21, mas você que está assistindo a sua casa, quem for, abra meu coração, que foi uma luta muito grande para preparar esta colocação. E a luta era muito grande, porque tinha um espírito, não sei se vocês vão entender isso, mas um espírito de desânimo, um espírito diabólico de desânimo, de prostração. E Senhor, da onde vem esse espírito de desânimo? Esse espírito de prostração? Vem das pessoas que você vai falar hoje. E eu tenho a certeza absoluta que tanto pessoas que estão aqui ouvindo, como aqueles que estão em casa, que estão sintonizados na TV Século 21, muitos, não são poucos, têm passado por esse desânimo espiritual. Está caindo na teia da aranha. A aranha não faz aquela teia? Você lembra? Não sei aí, o pessoal do interior, na capital também tem aranha, viu? Eu moro em São Paulo, mas também tem, de vez em quando, aparece umas aranhas em casa, não é só no interior não, né? E ela faz aquelas teias, não é assim? Aí aparece o mosquitinho, tá tontinho, cai nas garras da teia da aranha e gruda ali, verdade ou não é? E a aranha vai enrolando, enrolando, para poder devorar aquele mosquitinho. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, de não cair na teia da aranha, porque o desânimo chegou, o cansaço espiritual chegou, os problemas estão te desanimando tanto para você desistir da vida de oração, desistir de Jesus, para descrer. Outra palavra que me vinha muito, descrença. E eu tenho que comunicar isso. Eu sinto de falar isso, que tem pessoas que estão perdendo um dom precioso, que é o dom da fé, é o dom de acreditar. O que é fé? Se eu me perguntasse para você hoje, o que é fé? Fé é a certeza da presença de Deus. Vocês que estão aqui, o que é fé? Mais forte. É a certeza da presença de Deus. Abraão caminhava na fé. Abraão caminhava na fé. Moisés caminhava na fé. Elias caminhava na fé. Profetas e profetisas. E por que caminhavam na fé? Enfrentavam grandes problemas, mas sobressaía, porque caminhavam na fé. Quem reza, quem tem uma vida de oração, quem tem uma intimidade com Deus, é uma águia. A águia, ela voa alto, e porque ela voa alto, ela enxerga longe. Ela voa alto. Ela voa alto. E porque ela voa alto, ela enxerga longe. Tem muitos irmãos e irmãs que não estão sendo águias, estão sendo pardais. O pardal só faz ninho na ponta da casa da gente, ainda faz cocô na cabeça da gente.
Eu acho que alguém passou por essa experiência aqui na vida já. O pardalzinho, pim, não é? O pardal só faz estrago, e nós não nascemos para sermos pardais. Não, nós somos cristãos, nós temos um Cristo vivo, ressuscitado. O Espírito Santo está sobre nós. Eu e você nasceu para ser águia. Amém. Águia. Eu nasci para ser águia. Você nasceu para ser águia. Não deixe o inimigo tirar esta visão espiritual de você. Não deixe o inimigo tirar esta visão espiritual de você. Então, volte para a vida de oração. Dobre os seus joelhos hoje. O que a palavra diz? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração como os vossos pais lá no deserto, não. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, abra o coração, abra o entendimento, reserve um tempo para o Senhor, amém. Reserve um tempo para amar o Senhor. O encontro é um tempo para encontrar com o seu amado, para namorar o Senhor. Bonita palavra, né? Namorar o Senhor, estar com o Senhor. Lá na sua casa, na igreja mais próxima, dentro do seu quarto. Para quem mora em São Paulo, dentro do metrô, dentro do ônibus, demora tanto para chegar às vezes. O povo de São Paulo, às vezes, fica uma, 2 horas dentro do ônibus. Já aconteceu comigo muitas vezes. E aí eu fechava o olho e começava a orar. Me lembro, quando eu era seminarista, eu estava meditando o Magnificat. Eu estava indo do centro para Sapopemba. Talvez tenha alguém aí de Sapopemba. Muitos amigos eu tenho lá. E eu estava indo para Sapopemba, e eu comecei a ler Magnificat dentro do ônibus. E aquilo foi me envolvendo. E eu comecei a rezar. Daqui a pouco eu dei vontade de gritar dentro do ônibus. Oh, glória! Estou dentro do ônibus. Eu não posso escandalizar, mas o fogo do Espírito, a graça do Espírito pela palavra entrou no meu coração. A palavra sem o Espírito, diz o apóstolo Paulo, ela é o quê? Morta. A palavra com o Espírito é o quê? Não, viva. Sem o Espírito ela é o quê? Morta. Com o Espírito ela é o quê? Viva. A palavra é viva. Então, a segunda coisa é ler a palavra. Eu me questiono muitas vezes, como que nós católicos temos tanta dificuldade para ler a palavra de Deus? Eu resumo em 2 coisas. Vem cá, a estante está correndo de mim. Eu resumo em 2 coisas. Primeiro, pode ser psicológico. Você vê um livro tão grande desse e fala, eu não vou conseguir. Aí não lê. Segundo, é mesmo o inimigo que atenta, é o capetinha. Porque se esta palavra aqui é a palavra de salvação, se esta palavra aqui, ela nos conduz à eternidade, por que eu não leio? Por que a preguiça espiritual de ler a palavra? Por que não me alimentar da palavra? E se você não quer ler a Bíblia, tem dificuldade, pega o folheto da missa. Na minha paróquia não tem, mas as paróquias que têm folheto, pega o folheto, leia, rumina a palavra. Faz igual a vaca. A vaca faz assim, né? Para quem é do interior aí, a vaca ela vai comendo o capim, depois ela para, né? Eu, quando era criança, perguntei assim para minha mãe, por que a vaca está comendo, fazendo... Ela não está comendo nada, minha mãe vai, ela está ruminando, meu filho. Primeiro ela pega todo o capinzinho,
depois ela rumina. Você vai à missa, você escuta, depois você pode ruminar a palavra. Fazer uma lex divina, a palavra deixar entrar no teu coração, na sua vida. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Então, duas coisas já para caminhar no Espírito: a oração e a palavra. Qual duas coisas? A oração e a palavra. Tomar uma atitude hoje. Hoje eu estou ouvindo esta palestra. Hoje eu preciso voltar-se para a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra não é resposta para mim? Não faça como caixinha da sorte. Eu às vezes também oro, abro a palavra, nossa, a palavra me falou isso. Mas tem gente que fica toda hora assim, quero ver o que Deus quer falar. Ai, credo, essa palavra não é para mim. Abre de novo, quero ver que... Já viu gente fazendo assim? É muito interessante, né? É muito interessante. Você que está na sua casa, já viu gente fazendo assim? É muito interessante. Eu vou pedir para o Espírito Santo dar uma palavra. Abre a palavra. Eis que destrua Jerusalém. Senhor, não. Eu vou orar de novo. Agora abre. Então a palavra tem que falar aquilo que você quer. E nem sempre a palavra fala aquilo que nós queremos, porque a palavra exorta, a palavra corrige, amém? Então, atentos, amados, à oração e à palavra. A terceira coisa, para caminhar no Espírito, eu preciso ter muita renúncia. Oh, meu Deus, como eu preciso ter renúncia. O apóstolo Paulo diz assim, olha só, o apóstolo Paulo diz aqui, muitos irmãos começaram no Espírito, depois terminaram na carne. Isso mesmo, alguém lê aqui a palavra. Muitos começaram no Espírito, depois terminaram na carne. Por quê? Porque no começo eu fiz aquele retiro, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a rezar de madrugada, isso. Depois as coisas do mundo já vem de novo a teia de aranha. A teia de aranha chegou, nos enrolou e nos tirou do essencial de novo. Eu preciso renunciar, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Ou eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, ou eu não vou saborear. Não é que eu vou desprezar o esposo, desprezar a esposa. Eu não vou, não, eu vou amar todos. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu fiquei muito admirado. Eu fui na cidade de Panorama. Panorama, Marília lá para frente, é na divisa de Mato Grosso com São Paulo. E fazia muito tempo que eu não via aquela família, muito tempo, uma família muito querida lá no Panorama. E eu acabei de chegar, fiz surpresa. Aí a pessoa olhou, e já não é a primeira vez que acontece, com outras famílias também já aconteceu. Eu cheguei ali com as malas, Padre Hércules, nossa, eu estou tão feliz que o senhor veio me visitar. Só tem uma coisa, eu não posso deixar da minha missa. Eu tenho um compromisso, eu, minha esposa e os meus filhos. Se o senhor entender, claro, eu sou padre, vou entender. Me deixou lá com as malas, foram à missa, participaram da missa, demoraram 1h30, quase 2 horas, devia ter algum compromisso. Depois vieram, falaram, não, padre, agora nós estamos à sua disposição. Eu fiquei encantado com aquilo. Colocou Deus em primeiro lugar. Foi à missa, foi no seu compromisso. Tem gente deixando de grupo de oração, de grupo de comunidade, quem é de comunidade, das novas comunidades, deixando de pastoral, deixando de um monte de coisa. E deixa isso, deixa aquilo. Não. Ser fiel, fidelidade àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isto é caminhar no Espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 23 seguintes, você vai lendo lá, ele vai distinguir o quê? Os frutos da carne e os frutos do Espírito.
os frutos da carne e os frutos do Espírito. Eu gostaria de ler com vocês. Alguém trouxe Bíblia aqui? Você da sua casa? Pega a sua Bíblia agora, em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos lá. Parará. Gálatas 5. Gálatas 5, 23. Acharam? Não acharam? Amém? Então, tá, vamos lá. Não, vamos no 19. Ora, as obras da carne são esta: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição. Olha, tem muita gente supersticiosa aí, viu? Nossa, cheio de católico aí, colocando elefante com o bumbum para trás. Coloca o bumbum para frente. Coloca o elefante com a cara para frente. Oh, meu Deus do céu. Se bumbum do elefante desse sorte, o Brasil estava bem, viu? Aí elefante para o Brasil inteiro. Folha, trevo na bolsa. Isso, muita superstição. Não passe embaixo da escada. Né? Então, o apóstolo Paulo vai falar aqui, né? Libertinagem, idolatria, impureza, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia. Quanta discórdia! Partidos, invejas, bebedeiras, ó os bebuns, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. É forte, não é? Não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então eu chego à conclusão, amados, que tem muitos irmãos, me vem muito isso no coração agora, está quentinho dentro de mim, eu tenho que falar. Tem muitos irmãos que começaram na caminhada, mas arrefeceu-se os dons. Esses irmãos caíram na fé, porque tinham os dons, mas não tinham os frutos do Espírito. Não tinham os frutos do Espírito. Quer ver um fruto do Espírito? É a humildade. Como é bom encontrar uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, conversar, né? Quem não gosta de conversar? Alguém gosta de conversar com uma pessoa arrogante, orgulhosa? Sim ou não? Não, humilde. Então o padre chega lá e diz: olha, eu vou trocar você, ministro de Eucaristia. Não, o senhor não pode fazer isso. Quebra o pau. Não é humilde. A humildade também é um fruto do Espírito Santo. Então, muito mais que os dons são importantíssimos. Mas o alicerce são os frutos do Espírito. Então, peçam paciência, amabilidade, temperança, humildade. Esses são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito. Então nós temos que ter um equilíbrio entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito Santo. Eu gostaria aqui de enfatizar os dons carismáticos. Os dons carismáticos. Tem os dons de santificação, se nós chamamos, aquele que recebemos no Crisma, que foi tirado de Isaías, né, os bispos tiraram de Isaías, colocaram, né, os 7 dons do Espírito Santo. Mas tem os dons carismáticos do Espírito Santo. Eu comecei na renovação carismática
em 1978. Meu Deus, eu via tanta graça acontecer, eu via tantos milagres acontecerem. E hoje, cadê os milagres nos grupos de oração? Cadê, eu nem digo grupo de oração, mas na igreja mesmo. Cadê os milagres? Cadê o dom de cura? Em Marcos capítulo 16, versículos 14 seguinte, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses milagres acompanharão aos que creem. Aos que creem. Pode ser o bispo, pode ser o padre, pode ser o papa, pode ser aquela senhorinha que nem tem estudo, ou pode ser aquele doutorado, como eu já falei de manhã. É aos que creem. Se eu acredito, o milagre acontece. Eu acredito, o milagre acontece. Eu já vi. Padre, o senhor já vi? Já vi milagre acontecerem. Quantos milagres eu já vi acontecerem? Quantas pessoas foram curadas já? Meu Deus, eu louvo e agradeço a Deus pelas pessoas que foram curadas, libertadas. Meu, quanta gente. Já que eu falei de Sapopemba, né? Onde eu fiz pastoral. Cheguei lá, tinha um rapaz que não podia arrumar emprego, que tinha um desvio na coluna. O osso era torto. Então, eu impus as mãos sobre a coluna dele. E eu orei pela coluna dele. E eu senti nas minhas mãos os ossos se mexendo. Eu não falo isso para o meu orgulho. Padre, o senhor está falando para se orgulhar? Não. Eu sei que não sou nada, sou maré. Sou nada. Eu apenas rezei um Pai Nosso, rezei. Eu senti o osso mexendo na minha mão e eu disse: João, o que você está sentindo? Eu estou sentindo os meus ossos se mexerem. Ele suave em bica. Acabou a oração. João estendeu a mão, o braço, arrumou um emprego. Ele foi totalmente curado por Jesus. Eu sou testemunha. Eu não sei se já falei aqui ou não, mas eu ia perder um rim. E o médico me disse, falou: olha, o senhor vai ter que tirar um rim. Eu falei: ai, Jesus, como é que vai ser com um rim só? Ele falou: o senhor pode ficar com os dois, mas você vai colocar aquela bolsinha de xixi por lá de fora. Eu falei: já pensou eu pregando com a bolsinha de xixi assim? Que horror! que horror seria eu aqui com aquela bolsinha de xixi, né? Xixi pulando aqui, aquela bolsinha de xixi. Meu Deus! E eu fui diante do sacrário e eu falei: Jesus, eu quero ser curado. O Senhor é poderoso, o Senhor pode colocar as mãos nesse meu rim, o Senhor pode me curar. E quando foi de madrugada, era dia das mães. Eles estavam fazendo serenata para as mães, mas resolveram fazer para o padre. Embora o padre não é mãe, mas fazia para mim. Aí foram lá, eu me lembro até hoje cantando aquela música: quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos. E eles foram cantando assim na minha janela, cantando, e eu abri: padre, nós viemos orar pelo Senhor. Viemos rezar pelo Senhor. E, no entanto, viemos aqui para fazer uma oração para o Senhor ser curado deste rim. E tinha uma talita, uma alta e uma outra baixa, Eunice. Ela colocou a mão no meu rim e falou: padre, o senhor está sendo curado hoje. E aquela alta disse assim, e esta pedra era uma pedra radiotransparente, que era impossível de sair, era impossível. O médico disse que era impossível sair aquela pedra. Estava entupindo e estava infeccionando meu rim. E aquela alta disse assim:
E o Espírito Santo vai anestesiar o Senhor na hora que essa pedra sair. Haja fé. Haja fé. Primeiro para a pedra sair. Segundo para o Espírito Santo anestesiar. Era dia das mães. Aí eu fui à casa do meu pai, que meu pai morava na cidade com a minha madrasta. E até eu fui na casa do meu pai, levar um bolinho ali. De repente deu aquela vontade de urinar. Vocês imaginam 50 vezes mais. E eu corri lá no banheiro. E na hora que eu cheguei e coloquei o tapoeira assim, fez pá! E aquela urina como se fosse mato podre, saindo. Coitada da minha madrasta, perdeu o tapoeira. E a pedra saiu inteirinha, e o meu rim está livre aqui até hoje, porque o Senhor Jesus tocou no meu rim, eu creio. Ele tocou no meu rim, Ele me curou, Ele me libertou, eu estou com o rim até hoje, eu não tirei o rim, era impossível. Eu liguei na hora para a Santa Casa e disse, Dr. José Roberto, a pedra saiu, ele falou assim, é impossível. Eu falei, o impossível Deus fez. Vai para a Santa Casa agora, porque o senhor deve estar rolando de dor. Eu falei, não estou sentindo nenhuma dor, porque a palavra se cumpriu. O Espírito Santo me anestesiou. Amém? O Espírito Santo me anestesiou. A cura foi perfeita. Jesus cura hoje. Tem pessoas que fazem caravanas para tratar. Olha, tem uma pessoa curando, corre lá, corre aqui. Não. O homem que cura está na tua casa, está dentro de você, está aqui agora e te acompanha 24 horas. É Jesus, amém? É Jesus! Esse é o homem que cura, que liberta. Hoje é dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes foi derramado os dons do Espírito Santo. Foi derramado os dons do Espírito Santo. Eu posso orar por uma pessoa da minha casa, Padre? Claro que pode. Acredite. E deixa acontecer, não vai forçando, vai ser curado, vai ser curado. Não, ore com simplicidade. Deus é tão simples. Não vai fazer igual aquele... Isso aconteceu mesmo. Não vou falar o nome da cidade e nem vou falar o nome da pessoa. Fez uma experiência de oração e o pregador estava muito animado. E aí o pregador disse, olha, se você dizer ao morto, ressuscita, ele vai ressuscitar. E eu, glória a Deus. Aí aquele homem saiu muito animado daquele encontro, passou na frente de um velório, entrou no velório, isso aconteceu mesmo, e eu conheci o homem, conversei com ele entrou no velório e falou, o morto vai ressuscitar. A viúva entrou em desespero, né? Eu estou brincando. O morto vai ressuscitar. E, imagine, eu falo que hoje em dia para ressuscitar é muito difícil, né? Porque onde tem buraco, enfia algodão. Eu falei que quem ressuscitar morre de novo. Está tanto algodão. Mas, enfim, ele levou um coro do pessoal que estava no velório. Nós temos que ter um dom. Junto com todos os dons, dom de cura, dom de milagres, dom de línguas, que é o dom mais simplesinho que tem, dom de línguas. Eu não sei porque que as pessoas têm tanta barreira com dom de línguas. Está tão claro o dom de línguas na Bíblia. Está tão claro. Eu comecei a orar em línguas antes de conhecer a renovação carismática, com 12, 13 anos. Depois, quando eu fui para a renovação, que renovou meu coração, eu falei, nossa, esse dom era do Espírito Santo, que eu já orava. É um dom que nos aproxima tanto de Deus. Você pega lá 1 Coríntios 12, 13, 14, Atos 19, Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Nossa, tantas passagens fala da oração em línguas, não é? Então você pode orar em línguas, pode ter o dom até de milagres, dom de curas,
dom da profecia, mas você tem que ter um dom, e é um dom que eu sempre peço ao Senhor, é o dom do discernimento dos espíritos. Por falta de discernimento de muitos irmãos e irmãs, muitas coisas foram bloqueadas. Discernir é separar aquilo que é de Deus, aquilo que é humano e aquilo que é diabólico. Depois do discernimento dos espíritos, a gente precisa ter o dom da sabedoria, como fazer as coisas, o dom da sabedoria e o dom da fortaleza para caminhar. Então vejam só, que o dom do discernimento dos espíritos é muito importante em nossa caminhada. Não deixe de pedir, porque é um dom do Espírito Santo. É um dom que o Espírito Santo nos dá, é clamar. Eu clamo até hoje. Eu vou fazer 32 anos de padre. E até hoje eu peço, Senhor, me dá discernimento, me dá discernimento, me dá discernimento. Eu preciso de discernimento, Senhor. Então pedir o dom do discernimento, mas não deixar de usar os dons do Espírito Santo. Quer ver um dom muito bonito também? É o dom de ciência. Ciência é conhecimento, né? Então você ora pela pessoa, e você começa a rezar, você começa a rezar em línguas, você começa a interiorizar, de repente vem uma palavra de um trauma que a pessoa tinha, e a pessoa é curada. Gente, como eu fui curado. No começo da renovação carismática, usava muito o dom da cura interior. Henrique, não é verdade? Como a gente usava o dom da cura interior. E como eu fui curado muitas vezes por esse dom. Eu fui nascido com fórceps, disse que eu não queria nascer, disse que eu colocava a cabeça para fora, voltava de novo. Colocava a cabeça para fora, voltava de novo. Aí o médico, minha mãe já estava quase desfalecendo, o médico falou, nós vamos ter que puxar ele com ferro. E puxaram. Então eu tinha um trauma muito grande disso, e eu precisei passar por muita oração com palavra de ciência, pessoas que colocaram a mão na minha cabeça, pessoas que rezaram por mim, com dom de ciência, com dom de revelação, para eu ser curado. E um dom que eu gostaria de partilhar com vocês, que eu recebi, eu tinha medo de água. E logo que eu fui ordenado padre, no meu primeiro ano de padre, o padre Eduardo aqui me ligou e falou, Padre Hércules, ele nem sabe disso. Eu conto para ele agora. Padre Hércules, vai ter um encontro lá, em Portugal para jovens. Como você é um padre jovem, né? Agora eu já sou coroa, né? Mas você é um padre jovem, você quer ir para Portugal? E eu não aceitei, porque eu tinha medo de água. Imagina, um avião vai passar por cima da água. Eu sentia sudorese, a minha mão suava, eu ficava com a boca seca, eu começava a tremer. Eu só não tinha medo de água debaixo do chuveiro, mas tinha medo muito grande, eu não passava em balsa, muito medo de água. E um dia, 3 senhoras muito simples, está vendo, gente? Para usar os dons do Espírito Santo, é simplicidade. 3 senhoras muito simples, lá da cidade de Pompeia e Quintana, perto de Marília, vieram orar por mim. E quando elas estavam orando por mim, uma delas, eu nunca falei nada para ninguém, uma delas falou assim, Padre, o senhor tem medo de água? Ai, que vergonha. Eu tenho. Ah, padre, deixei de fazer muita missão por medo de água. Vamos rezar pelo padre. Aí rezaram, rezaram. E uma delas, uma bem baixinha assim, falou, sabe de onde é o trauma? Deus me trouxe à mente o trauma que o senhor tem. Qual trauma? A sua mãe levou um tombo de bacia, quando estava esperando o senhor. O senhor crê que está sendo curado agora? Eu falei, eu creio depois que passar por cima d'água. Oh,
incredulidade. Falei, eu creio. Tomei posse daquela cura. 6 meses depois, eu nem lembrava mais daquela oração. Eu fui na represa de Natividade da Serra, uma represa enorme, 40 minutos, cheio de jovens. Os jovens saíram da caminhonete, padre, vamos. Eu fiquei na ponta do barco assim, padre, você vai cair na água. Eu estava eufórico. Quando eu estava no meio da água, eu lembrei, cadê o medo? Nossa, eu não tenho mais medo. O medo acabou, porque aquelas 3 senhorinhas orou para mim com fé, e com fé eu recebi a cura. Já fui para a Alemanha, já fui para a França, já fui para Israel, já fui para a Grécia, já fico olhando lá de cima a água. Eu não tenho medo, a água impedia de eu até fazer missão, mas com a palavra de ciência, por obra do Espírito Santo, eu fui curado, amém? Então veja quantas curas você pode receber orando por você mesmo. Quantas vezes eu deitei na minha cama? Faça isso para você ver como é gostoso. Põe uma musiquinha bem baixinha, coloca a mão na sua testa assim e diz, vamos para o que você chama Clarice, não sei se tem alguma Clarice. Eu oro pela Clarice, eu ponho as mãos na minha cabeça, eu quero orar pela infância da Clarice. Você reza por você mesmo. Eu coloco a mão aqui, eu oro pelo Hércules. Quantas vezes eu orei por mim? Ou você pode também orar por outra pessoa, na ação do Espírito Santo. Amados, caminhar no Espírito é ter vida de oração. Caminhar no Espírito é ter a palavra viva em nossa vida. Caminhar no Espírito é estar dentro dos frutos. Os frutos têm que estar presentes em minha vida 24 horas. Caminhar no Espírito também é deixar-se levar por Espírito e pelos dons do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Coloque a mão no seu coração. E você da sua casa, aí. Isso, você que está correndo aí na sala, para um pouquinho. Isso. Você que está na sua casa, está fazendo um bolo aí, está gostoso? Para um pouquinho. Dá para esperar 2 minutos? Vamos rezar juntos. Coloque a mão no seu coração. E diga, vem Espírito Santo. Hoje é dia de Pentecostes. E eu abro todo o meu coração para receber todos os dons espirituais. Senhor, dá-me o dom da cura. Dá-me o dom do milagre. O dom da profecia. O dom de línguas. Dom de cura interior. Me batiza nos dons do teu Espírito. A minha família precisa desses dons. Eu preciso desses dons. Os meus vizinhos precisam desse dom. Os dons são ferramentas, Senhor. E eu quero essas ferramentas para a minha vida. Os dons são presentes. E eu quero este presente para a minha alma. Para ajudar tanta gente. Também me concede, Senhor, os frutos do teu Espírito. Ilumina todo o meu ser. Ilumina todo o meu entendimento. Para que eu me abra aos frutos e aos dons do teu Espírito Santo. Eu ergo as minhas mãos e eu te suplico, nesta tarde de hoje, com toda a minha alma, com todos aqueles que estão sintonizados na século 21, num só coração, numa só alma, clamamos, vem Espírito Santo e derrama sobre nós todos os dons
do teu Espírito. E eu, como sacerdote, Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe todos os que estão aqui, para que o Senhor abençoe todos os que estão em casa. Eu sinto muitas pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo agora. O Senhor está usando a tela da televisão, usando a tela do celular, do aparelho que você está conectado, para falar com você neste momento. E eu estendo as minhas mãos, para que você fique cheio do Espírito Santo, e receba todos os dons espirituais, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.